Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos dar início, a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos entrar no capítulo 7 de Neemias, Já é o nosso 13º estudo no livro de Neemias. E ainda teremos mais alguns aí pela frente. Se os irmãos leram aí o capítulo 7, com certeza os irmãos viram que é um capítulo talvez um tanto quanto maçante de ler, É um texto onde cita uma genealogia, então vai falar o nome de muita gente, Nomes geralmente difíceis, Não são nomes fáceis. E é o tipo de texto que às vezes a gente até pula, Quando a gente está lendo aí uma sequência de textos e chega nessa genealogia. Mas sempre dá para a gente tirar alguma coisa disso, Sempre dá para a gente entender algumas coisas em relação a isso. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, nós não vamos ler o texto, porque tem mais de 70 versículos, Então nós vamos passando aí por alguns versículos, de acordo conforme o estudo for acontecendo, tá? Mas qual que é o grande centro aí desse texto de hoje, do capítulo 7? É sobre o fortalecimento da cidade de Jerusalém. A cidade já havia sido reconstruída, os muros já haviam sido reconstruídos, Os portões também. Só que não era só isso. A cidade precisava ser fortalecida a partir de agora. Ela não podia simplesmente ficar do jeito que estava, Então nós precisamos encontrar aqui nesse texto formas para nós entendermos de que maneira que a cidade estava sendo fortalecida. O que Neemias estava fazendo, então, para a cidade ser fortalecida, Mas diante de um texto tão difícil, tão cheio de nomes aí, como que nós podemos interpretar, como que nós podemos tirar algumas lições práticas para as nossas vidas quando nós lemos esse texto? Existe um grande professor de teologia chamado Howard Hendrickson, que ele diz o seguinte: quando estiver enfrentando um problema de interpretação, suba numa árvore contextual. O que isso significa? É que quando nós encontrarmos dificuldades para entendermos ou interpretarmos algum texto bíblico, nesse caso, é fundamental nós olharmos o contexto todo da história, Olharmos o livro, olharmos algo mais amplo ali ao redor desse texto especificamente que nós estamos tentando entender. Então, diante disso, nós podemos tirar algumas conclusões. Primeiro é que Neemias fala sobre o propósito da volta dos exilados ali. Neemias ele procurou a restauração de Jerusalém em 2 níveis. O primeiro deles foi a restauração física, Como nós vimos aqui, visto que os muros estavam destruídos, Os portões queimados, o povo vivia completamente em miséria, em escassez ali também. Então, uma restauração física precisava acontecer, tanto da cidade como das pessoas também. E uma outra restauração que Neemias buscava, era a restauração espiritual do povo. O que seria uma tarefa talvez até mais difícil do que a primeira tarefa, que era uma restauração física, Nós vimos que essa reconstrução ela demorou 52 dias. Só que essa restauração, o tempo que Neemias levaria para reconstruir a vida espiritual das pessoas, provavelmente levaria muito mais, Uma outra coisa é que Neemias ele fala também sobre o número dos exilados que voltaram lá do cativeiro babilônico, Ao todo eram 42.360 pessoas, além de 7.336 servos e os seus animais. Além disso, eles levaram com eles os seus pertences domésticos e os utensílios do templo também. Então foi uma viagem muito perigosa, Eles seguiram o curso ali do rio Eufrates, num percurso de 1.300 quilômetros, passando por nevoeiros de areia, sujeitos a serem assaltados no meio do caminho. Enfim, não era uma viagem tranquila de se fazer. Foi uma viagem que durou aproximadamente 5 meses, conforme o registro de Esdras, capítulo 7, versículos 8 e 9.
Outra coisa é que Neemias ele fala também aqui sobre o significado da volta dos exilados, né? Essa volta, ela representa a manutenção da fé do povo de Deus, do povo judeu, né? O resgate dos princípios que governam o mundo até hoje, certo? Não era apenas um bando de escravos voltando para Jerusalém, não. Era uma civilização inteira com seus princípios doutrinários, né? Então não era só um povo que voltava, era uma doutrina que era restaurada, era uma ideia, um pensamento que era refeito aqui. E esses princípios são as riquezas espirituais, as riquezas morais do povo eleito de Deus, onde a adoração ao Senhor, ela era a razão de ser de Jerusalém e ela continua sendo a razão de ser do povo de Deus até hoje. E uma outra coisa, Neemias ele vai falar sobre a estruturação da vida dessas pessoas que voltaram do cativeiro. Neemias ele restaurou os muros da cidade, restaurou a ordem também ali da cidade, e as pessoas sabiam agora o que elas deveriam fazer na construção, né, do muro e depois da construção do muro também. Então não era só o fato e o ato de reconstruir. Agora começava uma nova jornada na vida daquele povo, certo? Vamos ler dos versículos 1 ao 3 aí. Diz assim: depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. Olha só, irmãos, para proteger a cidade, então, contra os adversários que rodeavam ali, Neemias ele toma algumas providências aqui, algumas medidas práticas para que isso aconteça. E são providências, né, são ações que nós, ainda hoje, podemos colocar em prática nas nossas vidas. Qual é a primeira delas? Coloque as pessoas certas no lugar certo. Hoje o nosso estudo, ele será bem voltado mesmo para a liderança especificamente, né? E é aquilo que nós já falamos, nós somos líderes em alguma área das nossas vidas, certo? Em tudo que nós fazemos, nós podemos exercer liderança. E nós podemos aprender também aqui maneiras corretas de sermos líderes na nossa igreja. Talvez você não seja ainda, mas você pode estar se preparando para isso, né? Através disso aqui, desses estudos, uma semente pode estar sendo gerada. Então, leve em consideração. Em primeiro lugar, então, coloque as pessoas certas nos lugares certos. Neemias, ele era um grande administrador, né, irmãos? Nós estamos vendo isso aqui na maneira como ele tem lidado com todas as circunstâncias, né? Então, ele prova cada vez isso, né, diante de todas as situações que ele enfrentou. Só que agora que os muros já foram levantados, é preciso então proteger a cidade, né? Não bastava mais apenas só organizar formas de reconstrução. Agora o foco de Neemias é outro, né? E ele sabia que ele precisava agora delegar, ele precisava escolher pessoas para fazer com que essa proteção acontecesse. Neemias não tinha capacidade de fazer isso sozinho, né? E quais eram os critérios, então, que Neemias usava ou deveria usar para nomear essas pessoas? Que tipo de gente ele deveria escolher? Neemias aqui, a princípio nós vemos ele nomeando 2 homens para cuidar da segurança de Jerusalém. E ele se baseia aqui na dignidade e no caráter dessas pessoas. Mas não só isso, ele se baseia na competência que eles tinham. Isso porque, irmãos, não adianta
nós termos uma pessoa extremamente capacitada, tecnicamente, né? Uma pessoa habilitada para executar determinada função, se essa pessoa não tiver um caráter, não tiver uma vida forjada diante de Deus. Assim como também não adianta nós colocarmos para executar uma determinada função uma pessoa que tenha um caráter e uma postura ilibada, mas que não tenha capacidade técnica para fazer. Das duas maneiras, as coisas vão dar errado. Por um lado ou por outro, as coisas vão dar errado. Então, Neemias sabia que ele precisava de pessoas tementes a Deus, de pessoas fiéis a Deus, de caráter, com uma índole do qual ninguém pudesse falar nada. Mas ele sabia que ele precisava de pessoas capacitadas, também tecnicamente, para fazer isso. Então, escolha as pessoas certas para as funções certas. Em segundo lugar, escolha trabalhar com pessoas que buscam os interesses dos outros mais do que os seus próprios. Anani, que era o irmão de Neemias, foi quem levou a notícia de como estavam as coisas em Jerusalém para Neemias, né? Quando ele percebe a ruína que estava aquela cidade, ele que vai lá até Suzã, até Neemias, para se encontrar, né, com ele e para avisar sobre tudo o que estava acontecendo lá. Então, Anani, ele leva um retrato para Neemias de como estava Jerusalém. A falta de proteção, falta de justiça, pobreza, miséria, escassez que aquele povo estava vivendo. Ele era um homem corajoso e abnegado. Ou seja, um homem que não se preocupava exclusivamente com o seu próprio bem-estar. Ele expõe a sua vida a grandes perigos, a grandes problemas, porque ele era um homem que pensava nos outros. Ele não estava preocupado apenas consigo, ele estava preocupado com toda a Jerusalém. Por isso que ele sai, e nós precisamos pensar nisso também, porque o mesmo trajeto que Neemias faz para ir a Jerusalém é o trajeto que Anani faz para ir até Neemias. Certo? Então, ele vai também em direção a Neemias, buscar essa ajuda, pensando no seu povo. Então, era alguém totalmente entregue, né, para essa obra. Em terceiro lugar, escolha trabalhar com pessoas que tenham valores absolutos. Ananias, ele tinha algumas características muito claras aqui. Primeiro, ele era um homem fiel a Deus, temente a Deus, o texto diz aí no versículo 2. Ele era alguém que se distinguia pela sua piedade. Era alguém que levava Deus a sério, irmãos. Quem teme a Deus não vive correndo atrás de elogios, não se desanima também por causa das críticas, porque ele está focado em um propósito. Ele tem Deus como seu maior protetor, como seu maior incentivador e como o único que ele deseja agradar. Então, quem teme a Deus não se corrompe e não busca holofotes, não busca ser visto, ser notado. Segundo, Ananias era um homem fiel a Deus e aos seus irmãos também. Ele tinha valores que eram valores absolutos. Ele não se deixava corromper. Ele era um homem íntegro, honesto, digno de confiança. E também Ananias era um homem de grande experiência de vida e de trabalho. O texto vai dizer que ele era comandante da fortaleza. Então, nós percebemos que ele era alguém também importante. Alguém que sabia o que ele estava fazendo. Ele já tinha demonstrado fidelidade ali nas pequenas coisas. E ele podia comandar uma fortaleza porque ele tinha aprendido também a obedecer. Ok? Em quarto lugar, irmãos, tome medidas firmes para proteger a cidade de Deus. Foi o que Neemias fez. Neemias tomou providências para cuidar dos portões da cidade, das entradas da cidade. Então, o que isso nos ensina? Que não adianta ter muros levantados, uma cidade construída, restaurada, se não tiver quem vigie o trabalho que foi feito. Se não tiver aqueles para proteger a cidade. Nós devemos ser os guardiões da cidade de Deus. Nós somos chamados para isso, para lutar pela causa do Evangelho, para lutar pelos princípios que foram construídos ao longo dos anos, ao longo da história, ao longo do nosso tempo de vida cristã,
para que esses princípios não sejam atacados, não sejam colocados por terra, não sejam destruídos em nossas vidas. Mesmo depois das portas estarem trancadas, os guardas eles precisavam proteger a cidade. Eles precisavam estar verdadeiramente comprometidos com isso. Algo também muito importante e interessante para nós vermos aqui é que Neemias se preocupa em colocar os guardas ali, os guardiões das entradas, próximos às suas próprias casas. Assim como ele fez na hora da construção, da reconstrução, lembra que ele coloca os trabalhadores para trabalhar cada um numa parte do muro que ficasse mais próximo da sua residência. Da mesma forma ele faz agora. Ele coloca esses guardas para trabalhar, para vigiar, mas cada um em pontos estratégicos próximos às suas casas. Por quê? Porque ele sabia, irmãos, que se esses guardas estivessem próximos à sua família, onde eles pudessem também proteger os seus, cuidar dos seus, eles poderiam trabalhar com mais vigor, com mais empenho, mais seguros daquilo que eles estavam fazendo. E isso, irmãos, revela um conceito muito importante da vida de um líder, que nós aprendemos lá em 1 Timóteo 3,5, que é que nós devemos tomar conta dos nossos, porque, do contrário, nós não podemos tomar conta da igreja do Senhor. Se nós não conseguirmos cuidar dos nossos, da nossa casa, da nossa família, nós também não estamos aptos para cuidar do reino de Deus, das coisas de Deus. E esse é um conceito que estava aqui. Neemias colocava aquele povo, aqueles guardiões, para cuidar das suas casas também, para proteger as suas casas também. E assim eles pudessem dar o seu melhor, protegendo a obra do Senhor. Certo? Vamos ler aí os versículos de 4 a 6 agora. Nessa parte nós vamos começar a ver sobre o crescimento da cidade. Nós vimos sobre a proteção, agora sobre o crescimento. Versículo 4. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro, e nele estava escrito: estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Bom, depois aqui desses versículos, então, é onde vai começar aquela lista interminável ali de nomes, né? De pessoas que voltaram do cativeiro babilônico. E o que nós conseguimos aprender, então, no meio, né, dessa lista grande aí de nomes? Em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos que nós não devemos jogar o nosso passado fora. Nós precisamos entender que as nossas raízes, elas são importantes. Por quê? Quando nós esquecemos das nossas raízes, nós também nos esquecemos dos nossos valores. Os valores pelos quais nós fomos criados. E por conta disso, nós nos esquecemos quem nós somos. Nós nos esquecemos de onde nós viemos. E o fato é que nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Nós não conseguimos. Sem conhecimento da história, nós não daremos o valor real e necessário ao legado que nós recebemos. E aqui o simples fato de Neemias ter se comprometido com toda essa obra já é uma grande demonstração da sua preocupação em honrar suas raízes. Por quê? Se nós nos lembrarmos, aquela era a terra dos pais de Neemias. Antes desse momento, Neemias ainda sequer conhecia Jerusalém, como nós já falamos. Mas Neemias honrava a memória dos seus pais, a cidade dos seus pais. E ele se coloca à disposição dessa forma. Então, só de fazer isso, ele já demonstra a honra que ele gostaria de dar aqui para suas raízes, né? Mas aí talvez a gente possa pensar, mas existem muitas pessoas
que não sentem orgulho das suas raízes, que talvez tenha sido criado, que talvez tenha sido educado em um ambiente ruim, em um ambiente hostil, em um ambiente onde nada se assemelha com aquilo que Deus requer de nós. Talvez nós mesmos temos esse sentimento dentro de nós, mas eu não cresci em um ambiente legal do qual eu me orgulhe. Mas ainda assim, irmãos, é importante que nós jamais nos esqueçamos desse lugar. Porque nós precisamos também ter uma referência daquilo que não devemos ser. Então, de uma forma ou de outra, será proveitoso nós nos lembrarmos das nossas raízes. Se elas forem boas, se nós entendermos que as nossas raízes nos trazem valores bons, que agradam a Deus, é importante nós nos lembrarmos para nos mantermos de pé. Mas se não forem, é importante nós nos lembrarmos para que nós sejamos diferentes. Para que nós nos lembremos de onde nós viemos e de que esse lugar não é um lugar que nós devemos voltar. Então, de qualquer forma, nós precisamos sim nos lembrar de onde nós viemos. Nós precisamos sim nos lembrar do nosso passado. Não para sofrer por causa dele, mas para tirar proveito daquilo de bom e daquilo de ruim também que nós passamos. E aprendermos com isso. É importante. Nós podemos escolher duas maneiras de viver, irmãos. Ou nós olhamos para as situações ruins que vivemos e nós nos vitimizamos, nós nos colocamos no lugar de dizer, mas só comigo, nossa, mas eu de novo, mas eu não tenho oportunidade, mas minha vida é isso, mas fulano aquilo. Ou nós olhamos para essa mesma situação, nos colocamos diante de Deus, nos prostramos, choramos, colocamos a nossa vida aos pés da cruz e pensamos, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu devo tirar de lição disso daqui para eu ser diferente? Para eu construir um futuro diferente para mim, para minha casa, para minha família, na minha igreja, no meu trabalho, onde quer que eu esteja. São duas formas de viver. Nós escolhemos qual caminho nós vamos tomar diante das circunstâncias contrárias. Em segundo lugar, irmãos, a cidade de Deus precisa crescer, mas não a qualquer custo. A cidade, ela já estava reconstruída ali, correto? As estruturas físicas já estavam restauradas, mas agora ela precisava crescer. Pense em uma igreja que tem ali o seu prédio construído, cadeiras confortáveis para as pessoas sentarem, um sistema de som legal, um ambiente climatizado, estruturas construídas, fortes, firmes, aptas para se habitar. Mas não é isso que faz uma igreja ser uma igreja. Neemias procurava, naquele momento, moradores para a cidade. Mas, irmãos, não era interessante que entrassem ali pessoas que não eram genuinamente judias. Isso porque a ideia de Neemias não era de um simples ajuntamento. Não era de simplesmente povoar aquela cidade quantitativamente, em números. Não era uma ideia de crescer numericamente apenas. Na verdade, o que Neemias queria era que se formasse ali uma assembleia de adoradores. Esse era o desejo do coração de Neemias. Um povo que pudesse de fato ser chamado de povo de Deus, povo que vive para adorar a Deus. E pensando nos nossos dias, irmãos, nós vemos com muita frequência muitos pregadores que abandonaram a pregação genuína do Evangelho em busca de crescimento numérico das suas igrejas, em busca de encher os seus templos. Eles pregam o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Pregam para agradar e não para conduzir ao arrependimento, à mudança de vida. E dessa forma, multidões e mais multidões estão entrando na igreja, se tornando membro de igreja, mas sem se converter verdadeiramente.
Não era isso que Neemias queria. Neemias não queria um bando de gente para numerar, para povoar a cidade. Ele queria um povo fiel e temente a Deus. Ele queria construir uma assembleia de adoradores, um lugar onde o povo fosse um povo temente a Deus, fiel a Deus. Neemias tinha consciência de que se a cidade de Jerusalém crescesse apenas em números, eles voltariam a ter vários e vários problemas. E tudo aquilo que ele já havia conquistado, construído, poderia ser perdido facilmente. E é isso, irmãos, que acontece. Como que é impressionante como que a palavra de Deus ela é atual, porque nós lemos isso, nós vemos as preocupações de Neemias e nós vemos isso se replicar no decorrer da história, nós vemos isso acontecer com tanta frequência nos nossos dias. Igrejas lotadas, cheias de gente, mas cheias de problemas. Igrejas mortas. Igrejas sem vida espiritual. Igrejas ricas, cheias de dinheiro, mas pobres espiritualmente falando. Em terceiro lugar, a cidade de Deus precisa crescer, mas não sem organização. Ela precisa crescer, mas não de qualquer maneira, não a todo custo. E ela precisa crescer, mas não sem organização. Porque, na verdade, sem organização ela não cresce. Não tem como. É impossível a cidade de Deus, a igreja do Senhor, crescer sem que haja organização. Neemias, ele esbanja a organização, né? Ele era um líder, um homem de Deus, temente a Deus, extremamente organizado. Nada era feito de qualquer maneira. E o fato dele dividir ali as 42.360 pessoas por família, por lugares e por profissões, já nos ensina que crescer é importante, mas não de qualquer maneira, não sem organização. Entre os versículos 5 e 24, Neemias organiza por famílias, onde há uma lista ali dos chefes dos clãs regionais e dos antigos chefes do povo. Depois ele organiza por cidades, dos versículos 25 ao 38, onde nós encontramos ali os filhos de Gibeon, de Belém, de Anatote, de Betel, e vai até os filhos de Jericó. E aqui nós vemos como cada cidade cede ali os seus varões mais importantes, mais ilustres, a serviço da nação. Depois disso, Neemias organiza por lista de sacerdotes, do 39 ao 42. Israel tinha um grande cuidado ali com os seus ancestrais. E a linha sacerdotal, desde que foi instituída ali por Moisés, ela ainda se mantinha intacta. Então ele faz questão de organizar uma lista também por sacerdotes. Depois ele organiza uma lista por levitas, entre o 43 e 45. E uma curiosidade, né? Apenas 341 levitas voltaram a ajudar, quando na verdade o número deveria ser de milhares, né? Então, entre esses levitas estavam os cantores e os porteiros, certo? Depois ele organiza uma lista com os servidores do templo, do 46 ao 56. E esses eram os que cuidavam ali dos tesouros do templo, de onde vinha o sustento dos sacerdotes. A próxima lista, então, é dos servidores de Salomão, do 57 ao 60. Esses aqui eram aqueles que eram usados para os serviços seculares, né? Para os serviços mais pesados, como os rachadores de lenha, os puxadores de água, enfim. E por último, ele lista aqui os que perderam a linhagem, dos versículos 61 ao 65, que foram aqueles considerados imundos e que não puderam exercer o sacerdócio, certo? Então perceba, irmãos, a preocupação de Neemias, né? Nós vemos ele simplesmente citando nomes e mais nomes ali, e às vezes a gente não dá atenção para isso. Mas cada nome, cada situação que ele cita, existia um motivo para aquilo. Ele divide exatamente por grupos, né? Por famílias, por sacerdotes, por levitas, por trabalhadores, aqueles que não faziam mais parte, tinham perdido a linhagem.
Ele deixa isso tudo muito bem explicado ali. Em quarto lugar, a cidade de Deus precisa crescer pela participação de cada um de acordo com a sua função. Os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, os servos de Salomão, nós vimos aí, né, sendo dividido. Cada um, irmãos, conhecia a sua vocação. Cada um sabia onde era melhor, o que fazia melhor. E eles usavam desses talentos para servir ao Senhor da melhor maneira possível, para servir ao povo da melhor maneira possível. O crescimento da igreja, irmãos, exige a participação de todos. Todos são importantes. Nós somos um corpo, né? E o simples fato, veja como Neemias era inteligente naquilo que ele fazia, irmãos. O simples fato dele chamar cada um pelo nome já traz um sentimento de importância para quem está ouvindo. Ele foi citado, ele foi reconhecido. Porque Neemias sabia que precisaria de cada um, de cada grupo, de cada família, de cada representante ali, de cada servo, de cada trabalhador, para que a obra pudesse crescer. Todos, para Neemias, tinham uma imensa importância na obra. E como nós sabemos, os dons são diversos, né? Mas o corpo é o mesmo. Há uma diversidade de dons, há uma diversidade de talentos, mas existe uma unidade de propósito. Dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, cada um tem um talento específico. Cada um é capacitado por Deus com um talento, com um dom. E todos precisam cooperar para um único objetivo. Por isso, irmãos, o povo de Deus precisa entender com urgência que nessa obra de expansão do reino, de crescimento da cidade de Deus, nós somos todos parceiros e não rivais, e não inimigos. Tanto os de dentro de uma mesma comunidade, como os de outra comunidade que professem a mesma fé que nós. Nós trabalhamos todos para a glória de Deus, exclusivamente. Todos nós. Nós não fomos capacitados para o nosso próprio orgulho, para o nosso próprio bem-estar, ou para o bem-estar do outro. Nós somos capacitados para a glória de Deus. O Senhor nos capacitou com dons, com talentos, para que a glória voltasse para Ele. Em quinto lugar, a cidade de Deus precisa crescer, mas nunca com sacrifício dos princípios bíblicos. Olha o que diz o versículo 64. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. Perceba que dentre eles, no meio deles, alguns foram considerados impuros. Porque abriram mão dos princípios. Porque não foram fiéis a Deus. E Neemias, como um grande conhecedor das leis do Senhor, das leis de Deus, ele entendia que o sacerdócio não poderia ser exercido por alguém que não fosse da descendência de Arão. É o que diz Números, capítulo 16, verso 40. Diz assim: que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Se o sacerdócio estiver corrompido, a influência que ele exerce sobre o povo, com certeza será de corrupção também. Um sacerdócio puro, irmãos, é fundamental para que o povo tenha um relacionamento correto com Deus. É o exemplo que arrasta. Nós vemos nos nossos dias muitos líderes que provam com suas ações, com suas práticas, que não possuem o seu nome nessa listagem que o próprio Deus faz do seu povo. Como o apóstolo Paulo diz lá aos Romanos, no capítulo 9, verso 6, nem todos os de Israel são israelitas. Nem todos os que estão dentro da igreja são de fato povo de Deus. É isso que o texto quer dizer.
Nem todos os de Israel são israelitas. Nós sabemos que a igreja é uma representação do Israel de Deus, hoje, do Jerusalém de Deus. Se nem todos de Israel são israelitas, significa que nem todos o que fazem parte, o que dizem ser parte de um corpo de Cristo, são de fato membros desse corpo. Muitos daqueles que hoje sobem nos púlpitos e se dizem servos de Deus, nunca deram prova de um novo nascimento. Neemias, ele era governado, irmãos, por princípios bíblicos. E foram esses princípios que o livraram dos laços de uma falsa profecia antes. E agora são esses mesmos princípios que o livram de corromper o sacerdócio também. Mas isso, irmãos, por quê? Porque ele conhecia as leis de Deus. Mais uma vez, nós vemos aqui Neemias não se deixando levar, não se deixando influenciar, pelo simples fato de que ele conhecia a palavra. É dessa forma que nós não somos enganados, irmãos. É dessa forma que nós não pecamos contra o Senhor nas nossas ações. E a última parte desse capítulo vai focar no sustento da obra da cidade. Nós vimos lá no início, a proteção da cidade, o crescimento da cidade e agora o sustento da cidade. Muitos foram os desafios ali de Neemias para a reconstrução dos muros e dos portões da cidade do Senhor. Só que tão importante quanto reconstruir era sustentar essa cidade, era manter essa cidade. Diante disso, nós precisamos seguir o exemplo do próprio Neemias. Olha o que diz o versículo 70. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8,4 kg de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Mesmo ocupando um cargo de liderança, o cargo em que ele pudesse exercer poder sobre as pessoas, Neemias era o maior dos servos do seu povo. Ele abriu mão do seu alto posto em Suzã, ao lado do rei, e ele se dispôs a enfrentar grandes perseguições, grandes lutas, mentiras, calúnias, ali em Jerusalém. Ele não só fez isso tudo, como ele também não pensou duas vezes antes de colocar a mão no bolso para socorrer os pobres, como nós já vimos. E agora, ele está investindo mais uma vez dos seus próprios recursos, do seu próprio dinheiro, na manutenção da obra de Deus. Nós precisamos seguir o exemplo de Neemias. Nós também precisamos seguir o exemplo dos líderes que ali estavam. O versículo 71 diz assim: E alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. Irmãos, se nós quisermos ver a obra de Deus prosperando, nós, como líderes, precisamos ser os primeiros a participar. Seja uma participação prática, seja uma participação emocional, espiritual, ou uma participação financeira. Aqui chegou a hora da participação financeira deles, né? Todos eles aqui estão entregando dos seus próprios recursos para que a obra do Senhor permanecesse, para que ela fosse sustentada, né? O texto diz que os chefes das famílias deram voluntariamente, de forma generosa. Então nós precisamos seguir o exemplo de Neemias, que entregou, que abriu mão de toda da sua honra, do seu posto, e tirou do seu próprio recurso para sustentar o povo, para sustentar a obra. Precisamos seguir o exemplo dos líderes também que aqui estavam, tirando dos seus recursos para sustentar a obra. E nós precisamos também olhar para o restante do povo que estava aí com Neemias. Versículo 72.
O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Quando a liderança dá o exemplo, é interessante nós lermos isso aqui em sequência e pensarmos que tem um motivo também. Primeiro Neemias, depois seus líderes, depois o povo. Quando a liderança dá um exemplo do que se deve fazer, de como deve ser feito, normalmente, não é uma regra, mas normalmente o povo segue os seus passos. Aqueles que são de fato os israelitas, povo de Deus, verdadeiramente segue os passos desses líderes que estão sendo exemplo, que estão sendo tementes e fiéis a Deus. Eles vão seguir, irmãos. O povo também contribuiu aqui para o sustento da obra de Deus. E é importante nós entendermos, irmãos, como povo de Deus, que o melhor investimento que nós podemos fazer é aquele que nós fazemos na obra do Senhor. E o investimento aqui não é apenas financeiro, tá? É investimento de tempo. Também, talvez até principalmente, investimento de tempo na obra do Senhor, na casa de Deus. Naquilo que os seus líderes estão planejando. Esse investir tempo, investir seu talento, que nem seu é. Investir os nossos dons, que nem nosso é. Foi Deus quem nos deu. Então nós estamos apenas devolvendo a Ele. Assim como os nossos recursos materiais. Foi Ele quem nos deu, não é nosso. O melhor lugar onde nós podemos depositar tudo isso que Ele nos deu é na obra. É na obra. Amém? Vamos para as nossas aplicações. A primeira aplicação que nós podemos tirar é que nós precisamos treinar pessoas para exercer a liderança. Hoje nós vemos algo, assim, uma atitude tão mesquinha por parte de muitos líderes de ser centralizador, de não treinar outros, talvez por medo de perder o trono, de perder lugar. Isso é algo tão pequeno, irmãos. Para a obra de Deus, isso é algo tão fútil que a tendência é só que a obra seja cada vez mais atrasada. Nós precisamos treinar pessoas para exercer liderança. No versículo 2, Neemias, ele nomeou ali seu irmão Hanani, né, e Ananias, chefe da fortaleza, para cuidar de Jerusalém. E ele destaca que os dois eram homens fiéis, homens tementes a Deus. Essa escolha, irmãos, destaca duas qualidades essenciais para uma liderança eficaz, que é fidelidade e temor a Deus. Na narrativa de Neemias, nós aprendemos que a liderança, ela não é apenas uma questão de cargo, de posição, mas de caráter, de compromisso com Deus. Fidelidade implica em ter lealdade e constância no cumprimento das responsabilidades que nos foram dadas. Neemias, ele observa essas qualidades nesses dois homens, em Hanani e Ananias. E ele demonstra que líderes devem ser dedicados às suas tarefas e à visão da comunidade. A fidelidade aqui, ela é essencial porque constrói confiança, constrói estabilidade, que são coisas necessárias para qualquer liderança bem-sucedida. Se você não tiver essa fidelidade, então, irmãos, se um líder não tiver essa fidelidade na obra, as coisas não serão bem-sucedidas. Além da fidelidade, o temor a Deus. Uma reverência profunda, respeitosa pelo Senhor. Isso é crucial. Líderes que temem a Deus, conduzem com integridade e servem de modelo espiritual.
naturalmente ele vai ser um guia para as pessoas que estão à sua volta, para os seus liderados. E para desenvolver, irmãos, líderes assim na igreja, no trabalho, dentro das nossas casas, com os seus filhos, treine seus filhos para serem líderes. Como isso é importante para a nossa sociedade, irmãos. Que os filhos sejam forjados a serem verdadeiras lideranças na sociedade, no trabalho, na igreja. Pessoas que transformam o mundo. Com dignidade, com princípios. Uma vez eu estava assistindo um vídeo do pastor Iago Martins, e ele responde várias perguntas ali, né? E falaram para ele, alguém mandou uma pergunta para ele, ou um comentário, né? Falando que tinha muito medo de ter filho, porque o mundo está muito ruim. E tem medo de pôr filho no mundo, diante do mundo que está, né? Do jeito que está o mundo, né? E a resposta dele me marcou, porque ele disse assim, mas o fato do mundo estar assim, é um motivo a mais para você ter um monte de filho, e criar ele da maneira correta, para que ele transforme esse mundo. Isso foi algo que me marcou. É lógico, irmãos, que nós sabemos das dificuldades, né? Nós sabemos dos desafios da paternidade, né? Você que é pai, que é mãe, você sabe dessa dificuldade. Mas nós somos incentivados pelo Senhor a criar essas crianças dessa forma, a serem forjadas, a liderar. E para nós desenvolvermos líderes assim na igreja, nas nossas casas, é necessário nós identificarmos essas qualidades neles, né? E incentivar isso. E fazer com que isso aflore de alguma forma. Neemias, ele foi atento ali às características de Anani e de Ananias. E da mesma forma, nós devemos estar atentos para discernir os futuros líderes entre nós. E para que isso aconteça, é importante que se crie uma cultura de discipulado dentro da nossa igreja, dentro das nossas casas. Mas um discipulado intencional, onde o crescimento espiritual e o desenvolvimento dessas características de liderança são incentivados ativamente. Nós precisamos extinguir, irmãos, do nosso meio, agora falando como igreja mesmo, a cultura de colocar pessoas para desenvolver ministérios e trabalhos, simplesmente porque elas gostam de fazer, ou porque elas dizem gostar. Nós já falamos isso aqui outras vezes, né? Porque elas se identificam com aquilo. Implementar uma prática de discipulado intencional que seja verdadeiramente focado no desenvolvimento de vidas, é isso que fará com que a igreja de fato cresça de forma saudável. Isso porque nós teremos líderes forjados, irmãos, líderes capacitados tanto técnica quanto espiritualmente. O versículo 2, ele nos ensina que a escolha de líderes fiéis e tementes a Deus é fundamental para a proteção e para o progresso da igreja, para o crescimento. Hoje, quando nós investimos aí no treinamento e no desenvolvimento de líderes, nós não apenas fortalecemos a igreja em si, mas nós também cumprimos a missão de fazer discípulos. Nós cumprimos com o ID. E através disso nós estamos fazendo o reino de Deus crescer. Não é só aqui, não é só dentro, é o macro também. É o entorno disso, é o que está em volta disso. É o crescimento para fora, não só dentro, né? Através de uma liderança, irmãos, que é baseada na fidelidade e no temor a Deus, nós garantimos que a igreja dê frutos. Nós garantimos que as pessoas que estão aqui, que estão sendo treinadas e forjadas, saberão enfrentar os desafios no futuro. Imagine só, se nós tivermos dentro de um grupo de igreja, de uma igreja, de 80 membros, como é a nossa realidade aqui, 40 líderes. Metade. Imagina
o que isso vai gerar. Você pode ter certeza que o crescimento numérico vai acontecer. Mas, antes de mais nada, esse crescimento ele será totalmente embasado e enraizado por pessoas firmadas na fé, com princípios, com valores. Amém? Segunda aplicação, nós precisamos de líderes abertos à direção de Deus. Lá no versículo 5, nós vimos a importância de líderes que estão abertos e sensíveis à direção de Deus. Neemias, um grande líder aqui na história de Israel, ele demonstrou, irmãos, que a verdadeira liderança começa com a disposição de ouvir e seguir a orientação de Deus. Ele não agiu por impulso ou apenas com base na sua sabedoria. Neemias foi movido pelo que Deus colocou no seu coração. Ele foi forjado a isso. Em um mundo onde decisões são frequentemente baseadas aí em conveniências políticas, em pressões sociais, em interesses pessoais, né? A história de Neemias, ela nos lembra que os melhores líderes são aqueles que buscam a direção de Deus antes de agir. Nós sempre vemos aqui Neemias orando o tempo todo antes de qualquer decisão que ele vai tomar. Antes de qualquer ação que ele vai ter, ele ora. Neemias estava disposto, irmãos, a ajustar os seus planos conforme a orientação que ele recebia de Deus. E essa disposição para mudar o curso conforme a vontade do Senhor é um sinal de humildade. É um sinal de confiança em Deus. Líderes que demonstram essa flexibilidade são mais capazes de guiar as suas comunidades de forma justa e prudente, porque eles não estão presos em agendas pessoais, mas sim comprometidos com o propósito de Deus. É muito comum nós vermos líderes se perderem no meio ali da caminhada por conta do seu próprio ego. Porque existe até um ditado que diz, né, que se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Porque o poder, ele é tentador. E quando nós temos um cargo de liderança e nós exercemos um poder sobre algo, sobre alguém, isso pode nos corromper de alguma forma. É por isso que é tão importante nós estarmos focados em abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho, do nosso eu. Estarmos abertos a ouvir sempre a direção de Deus em tudo que nós formos fazer. Então, a liderança que é guiada por Deus, ela resulta em ações que têm um impacto duradouro, um impacto significativo. A disposição de Neemias em seguir a direção de Deus, irmãos, levou não só à restauração dos muros, a restauração física de Israel, de Jerusalém, mas levou à restauração da identidade daquele povo. Os princípios foram resgatados. E assim a comunidade poderia ser fortalecida. Então nós precisamos ser líderes e desenvolver líderes que não apenas conduzem as suas congregações com sabedoria e justiça, mas que refletem a glória de Deus através das suas ações. Assim dentro das nossas casas, assim dentro do nosso trabalho, assim dentro da nossa escola, da nossa faculdade. Sermos líderes, sermos servos do Senhor, que refletem a glória de Deus em tudo que faz. Quando nós somos guiados por Deus, irmãos, nós somos capacitados a realizar as obras que vão além das nossas próprias capacidades. Nós conseguimos trazer impacto positivo para a vida das pessoas ao nosso redor. Por isso que precisamos depender de Deus, irmãos. E em terceiro lugar, a nossa terceira aplicação, nós precisamos sustentar de forma digna a obra de Deus. Após concluir ali a reconstrução dos muros, né, Neemias ele se dedica a organizar o povo e a garantir que a cidade fosse
devidamente ali povoada novamente, protegida, né? Neemias também viu a necessidade de um registro detalhado ali da genealogia daqueles que voltaram do exílio. E esse ato, irmãos, não era um simples ato administrativo, né, de contar as pessoas ali, de registrar, de separar, de organizar. Era uma maneira de reafirmar a identidade do povo de Deus e não só isso, reafirmar o compromisso com a herança e com as promessas de Deus também. Aqui no capítulo 7, nós temos uma descrição de como as famílias trouxeram as ofertas de acordo com as suas capacidades, de acordo com os seus recursos. Cada pessoa, independentemente da sua posição social ou da sua riqueza, dos seus bens, tinha um papel a desempenhar ali na manutenção e na prosperidade também da comunidade como um todo, né? E esse princípio de contribuição é muito relevante para nós hoje, porque a obra de Deus depende do apoio da congregação para estar de pé. Outro aspecto vital é a transparência na administração dos recursos. Nós, de novo, né, nós lemos aqui, fulano deu tanto, ciclano deu tanto, não sei o que deu tanto. Nós passamos por isso daí, né, batido, mas é como se fosse uma leitura de ata. Isso aqui. Certo? Sabe a ata que nós lemos na Assembleia, onde tem o registro das entradas, das saídas e tudo mais? É como se Neemias estivesse fazendo isso. Ele está prestando contas aqui do que foi doado, do que foi dado pelo povo. Por isso que cada doação é registrada ali. Então, essa transparência é uma característica também de um líder fiel a Deus. Porque isso cria, irmãos, dentro da congregação, da comunidade, uma segurança muito grande, né, de que a obra de Deus está sendo sustentada com integridade. Com integridade. Neemias assegurou que os sacerdotes, os levitas e os guardas ali fossem devidamente sustentados para que eles pudessem se dedicar totalmente ao serviço da casa de Deus. Então, sustentar de forma digna a obra de Deus significa também cuidar daqueles que estão à frente do ministério, para que eles possam ter o apoio necessário e não se preocuparem com o que é material, mas se preocuparem com a obra, com o reino, com vidas, né? Então, sustentar a obra de Deus, irmãos, de forma digna, é um esforço que envolve organização, liderança fiel, contribuição de todos, transparência e cuidado com os servos de Deus. Quando nós seguimos esses passos, esses princípios, nós garantimos que a obra do Senhor não apenas sobreviva, não apenas exista, mas floresça, dê frutos e faça com que o reino cresça. E o Senhor possa continuar cumprindo os seus propósitos nas nossas vidas e na sociedade. E para terminar, nós vemos que esse ato de cuidado de Neemias reflete a maneira como Cristo, o bom pastor, conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome. Quando Neemias registra nome a nome ali as pessoas, nos faz lembrar de Jesus, que, como diz lá em João 10:3, conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome e nos chama, né, por esse nome. Jesus, como cabeça da igreja, ele organiza, ele cuida do seu povo, garantindo que cada membro do corpo seja valorizado e desempenhe o seu papel na missão do reino. Cristo é o exemplo perfeito de liderança, que veio não para ser servido, né, mas para servir e para dar a vida por resgate de muitos, como diz Marcos capítulo 10:45. Esse espírito de sacrifício é um reflexo do amor de Cristo, que se entregou por nós na cruz. Como seguidores dele que somos, irmãos, nós somos chamados a sustentar a obra de Deus com generosidade, com gratidão, reconhecendo que tudo que nós temos vem dele. E por causa disso deve ser usado para a glória dele. O cuidado de Neemias com aqueles que serviam aqui diretamente no templo prefigura o cuidado de Jesus com seus discípulos. Jesus prometeu
está com os seus seguidores até o fim dos tempos. É o que Neemias estava fazendo com o povo. Ele estava cuidando daqueles que estavam servindo na obra, assegurando ali que eles estivessem bem, provendo os recursos para eles, assim como Cristo faz com os seus. Ele assegura, ele sempre está provendo as nossas necessidades. E ao sustentar a obra de Deus, irmãos, de forma digna, nós seguimos o exemplo de Cristo e nós participamos da expansão do reino, aguardando o dia em que Ele voltará para nos buscar. Então pense que sustentar a obra não diz respeito apenas ao que nós investimos financeiramente aqui, na obra, mas ao tempo que nós investimos, ao compromisso que nós investimos, à fidelidade a Deus que nós investimos, à servidão, ao temor a Deus que nós temos. Sustentar a obra dignamente é isso, irmãos. É sim contribuir com os nossos recursos materiais, claro, porque a igreja precisa, a congregação precisa, para se manter de pé. Mas você pode ter certeza que o seu tempo investido aqui dentro será de grande valor. Será de grande valor, porque as raízes serão firmadas cada vez mais. As estruturas serão fortalecidas cada vez mais. A proteção pelos princípios do verdadeiro evangelho estará cada vez mais reforçada, né? Essa proteção. Então, se dedique no sustento da obra do Senhor. Não basta apenas contribuir. Não basta apenas trabalhar ali de forma física, mas o nosso coração, a nossa mente, a nossa convicção precisa estar também voltado para essa obra que nós estamos nos dispondo a fazer. Amém?